palco não produz revolução. A revolução, ou contra-revolução, ou contra-golpe, acontece no campo. Traduzir para mim é tão prazeroso quanto fazer uma criação de um texto novo. O aluno que conseguir fazer um Agamenon ou um Édipo Rei, uma menina que consiga fazer Clitemnestra ou Electra, está formada em arte dramática. Fui professor da URGS, fui aluno da URGS, traduzo poesia, traduzo teatro e escrevo narrativa de ficção. Meu nome é Ivo Bender. A lembrança que mais me ocorre, digamos assim, foram os professores que eu tive, que eram excelentes, e também o fato de eu ter estreado como dramaturgo na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no Centro Acadêmico, em que, com esse espetáculo, nós homenageávamos a única formanda que naquele dia se formava no curso de arte dramática. Na plateia estavam também os meus professores. Foi muito interessante de conseguir assim somar, digamos, uma atividade artística dos alunos juntamente com os professores. Isso foi uma coisa que me marcou muito. De repente eu fui convidado para dar aulas no Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes. Me coube trabalhar com o teatro grego, com o teatro romântico realista e com o teatro brasileiro. E de quebra ainda recebi a incumbência de dirigir o laboratório de dramaturgia que pretendia e conseguiu muitas vezes tornar alguns alunos dramaturgos. É o caso, por exemplo, do Hermes Mancilha, do Júlio Conte, né, pessoas que passaram pelo laboratório. E isso me deu muita alegria. Me parecia que, se eles dominassem o teatro grego na área da tragédia e na área da comédia, isso já era um grande feito, porque são textos que não andam assim rolando por aí ou são encenados frequentemente. Então eu queria que eles tomassem conta, se dessem conta da importância desse teatro no seu nascedouro, né? E sempre dizia para os meus alunos, quando tinha alunos da interpretação presentes, eu dizia, olha, o aluno que conseguir fazer um Agamenon ou um Édipo Rei, uma menina que consiga fazer Clitemnestra ou Electra, está formada em arte dramática, dizia eu, porque depois dessa experiência podem fazer qualquer coisa. A gente sabia que em cada turma, ou em quase todas as turmas, havia um escuta ligado ao governo. E ele informava o que era dito pelo professor ou pelos alunos, não é? Se houvesse interesse dos organismos governamentais de receberem essas informações. Eu trabalhava também de manhã no Instituto Estadual do Livro e de noite dava aula no departamento e de tarde também. Então ocorreu o seguinte, o Instituto Estadual do Livro montou um concurso nacional de peças de teatro e a equipe que leria essas peças para premiá-las era o Cláudio Eman, o Luiz Paulo Vasconcelos e eu. Um paulistano levou o primeiro prêmio com uma comédia muito engraçada em que ele satirizava o governo dos militares. Premiamos, a diretora do Instituto Estadual do Livro entrou em contato com o Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura. Não havia ainda uma Secretaria da Cultura, como existe hoje. Havia um Departamento de Assuntos Culturais. Então, ela avisou o diretor, o então diretor
do departamento, olha, os premiados são esse, esse e esse, primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu não sei como foi que o diretor do departamento ficou sabendo do conteúdo da peça premiada e nos chamou, a nós, a equipe, os 3 professores, enfim, que tinham lido as peças e premiado, para uma reunião com ele no seu gabinete. Nós fomos. Chegamos lá, ele falou muito educadamente e terminou dizendo que nós anulássemos o concurso, porque esse texto não podia levar ao primeiro lugar. Eu sei dizer que o concurso foi anulado, não pela equipe avaliadora, mas foi anulado, foi muito frustrante e muito estarrecedor que o diretor do Departamento de Assuntos Culturais se envolvesse na anulação de uma premiação. Um palco não produz revolução. A revolução, ou contra-revolução, ou contra-golpe, acontece no campo, né, com a guerrilha armada, ou na guerrilha urbana. Não acontece em cima de um tablado de 3 por 5 metros. Fantasia, isso não existe. Quem vai ao teatro assistir um texto político, digamos assim, já vai pronto, ele já tem a cabeça feita. Não é 1h30 de espetáculo que vai incutir no sujeito uma posição antigolpista. Isso não existe, né? Ou revolucionária. Não. Pode até serem discutidas algumas ideias, mas esse teatro de discussão de ideias normalmente é um teatro tedioso, né? O lugar dessas ideias é a sala de aula, né? É a conferência. O teatro ele deve servir como, evidentemente, amadurecimento do sujeito nessas áreas culturais e também deve se envolver, digamos, com a produção do prazer no espectador. Ou seja, o espectador tem que ter mais prazer do que, como diria, raciocínio lógico ou um raciocínio filosófico enquanto a peça está ocorrendo. Enfim, como o teatro é um espaço basicamente democrático, então existem essas formas, inclusive a do teatro político, teatro de ideias, né? Ele ocorre e é possível conviver com ele sem que ele consiga fazer, acho eu, do meu ponto de vista, qualquer movimento revolucionário. O'Neill, a gente leu uma trilogia dele chamada O Luto Assenta Bem em Electra, que ele faz baseado na trilogia do Ésquilo, e que eu, mais tarde, produziria um texto chamado Trilogia Perversa, composta de 3 peças, cada uma baseada num segmento mítico grego. Essa ideia minha de pegar essa questão dos mitos e reduzir esses mitos a dramas nas zonas de colonização alemã deu muito certo. Tanto é que quando foi encenado em São Paulo, há bastante tempo atrás, uns 5 ou 6 anos atrás, eles ainda tocaram nessa questão da permanência viva do mito. Foi quando eu aproveitei, então, segmentos da mitologia grega. Eu peguei primeiro a questão do necessário matricídio, depois a questão do filicídio e a terceira do canibalismo. As personagens têm nomes que são de parentes meus, mortos já. É bom deixar claro, porque senão eu não poderia usar. Isso em primeiro lugar. Segundo, a rudeza do gesto e a parcimônia, digamos assim, do texto, a economia, digamos assim, do texto, é algo que eu peguei da minha família, dos meus parentes, em que essa rudeza aparece. Claro que na peça de teatro a rudeza chega à selvageria,
Na realidade, essa selvageria não ocorria, não ocorreu na realidade, mas a rudeza está presente e a economia no discurso. É dito apenas o mínimo para que e com esse mínimo se entenda a ação dramática. Eu ia para a casa dos meus tios, todos colonos de lavoura, e para mim era uma maravilha, porque tinha um par de gêmeos, 2 garotos, primos meus, primos irmãos, e a gente vivia na mata e subia uma montanha, que era uma montanha misteriosíssima, né, que tinha lá em cima no pico um lago, uma coisa estranhíssima. Claro que era a água da chuva, porque toda a fonte que existisse lá em cima, o morro era alto, era uma montanha, ia descer, porque a água só desce, não sobe, né? Mas a gente fazia conjecturas totalmente infantis, né? Um dizia, isso aqui deve ter sido um vulcãozinho, e com a chuva foi entupindo a boca, e essa água assim, assim, assim. A sombra dos tios na parede à noite, quando se acendiam os lampiões, não havia eletricidade. Quando a tia ia levar a gente no quarto para dormir, ela ia com uma vela e a gente olhava a nossa sombra fantasmagórica, espectral, crescendo nas paredes até chegar no quarto de dormir. E então essas coisas todas mexeram muito comigo. E essa questão, digamos assim, da fantasmagoria está presente dentro de mim, né? E fez com que eu me identificasse muito com a poesia de Emily Dickinson, que eu traduzi para uma editora aqui de Porto Alegre, 2 editoras aqui de Porto Alegre. Traduzir para mim é tão prazeroso quanto fazer uma criação de um texto novo. Na verdade, o que acontece na tradução é que tu recrias o texto com equivalências mais ou menos próximas com o original. Eu falo de equivalências em termos de palavras. É extremamente prazeroso você ver pulsar no teu idioma o que foi escrito num outro. E aí tem que ir com muito cuidado, porque se tu ficas colado ao original, ele se torna incompreensível no idioma para o qual está sendo traduzido. Se for muito livre, tu estás traindo o autor no seu original. Então você tem que encontrar um fio de navalha e caminhar por cima desse fio de navalha sem trair o autor e sem tornar incompreensível o texto em português. É um trabalho delicado, mas é um trabalho de orivesaria, eu diria, né? Mas muito bom de ser feito. Eu gosto muito, ao menos, né? Há uma identidade, digamos assim, com o que o poeta, e o que ele disse. A partir dessa identidade você traduz, né? Acaba entrando alguma coisa tua, porque é você que domina o idioma para o qual está traduzindo. O que importa, de fato, é que você conheça o idioma original, o idioma de partida, né? Mas domine muito mais o idioma de chegada, o português, digamos. Porque se houver algum tropeço numa palavra totalmente desconhecida que esteja sendo empregada pelo poeta no original, sempre há o dicionário para te ajudar. Agora, ao traduzir, você tem que ser um mestre no seu idioma. O teatro do absurdo, o que é? Ele começa com uma determinada situação e, de repente, surge algum personagem ou uma nova situação que desequilibra a situação de início e propõe uma solução diferente. Eu diria que o absurdo vai tratar da irrupção dessa própria categoria absurda num cenário ou numa determinada situação a partir de certo momento. É quando irrompe, digamos assim, pode ser até o irracional e, enfim, se impõe então o irracional como absurdo. Eu acho que influenciou por minha tendência pessoal, o prazer que eu tenho nessas situações que irrompem, de repente, numa determinada situação de equilíbrio, de estabilidade e que põe em xeque tudo isso aí. Eu gosto disso.
e talvez por gostar disso é que eu tenha produzido. Agora, dizem que eu sou um autor de teatro absurdo. Não é assim. Eu tenho, como teatro absurdo, a primeira peça que eu escrevi, As Cartas Marcadas, que estreou aqui no Centro Acadêmico da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Depois eu tenho Quem Roubou Meu Anabela, que é absurdo, e aí termina. Mas eu fui marcado como tal, como absurdista, digamos assim, né? O público é um monstro sem face. Você nunca sabe quando vai agradar ou vai desagradar. Eu já fiz teatro, já assisti peças assim com ninguém na plateia, né? E outras vezes, quanto menos espera, a casa começa a ficar lotada. Eu acho que é muito difícil ver, aferir, medir a receptividade que um texto de teatro vai ter. Essa receptividade vai partir de onde? Da encenação, que já não é mais tua, é de uma segunda pessoa, que é o diretor do espetáculo. E não tem como aferir. O que tu podes fazer, de repente, mas aí eu acho que é uma muleta de valor altamente discutível, pegar assim certos tiques e certos teminhas, assuntinhos que passam pela TV. Isso é uma coisa que pode atrair, mas que tem uma vida curta. São textos que não permanecem para uma hipotética dramaturgia brasileira a ser concluída ou ser, enfim, edificada, digamos assim. Esses textos, eles morrem quando morre a moda de usar o tique ou os teminhas, os assuntinhos que a TV usa. No momento que eles mudam, a peça está morta. Parece que o rosto, a face da plateia infantil é mais fácil de definir, né? Ao contrário da plateia adulta. O público adulto é um público que não tem rosto, então é difícil lidar com isso. Eu escrevi para crianças e logo abandonei. Fiz o Macaco e a Velha a partir daquela fábula de uma velhinha que tem um bananal e tem um macaquinho que rouba as bananas. E a necessidade dos dois se entenderem para que os dois sobrevivam bem. Então eu fiz 3 peças curtas, uma ligada à outra, com as mesmas personagens. Estreou em 78 no então Teatro Leopoldina, e ficou um semestre em cartaz. Foi uma coisa, eu fiquei tão impressionado, porque, na verdade, tu nem sempre tens... Na época, eu não tinha bem ideia do que eu estava fazendo. Eu não pude na estreia, porque eu não estava em Porto Alegre. Aí, no outro domingo, quando eu fui, eu levei um susto ao entrar no teatro, porque a plateia estava lotada de crianças. E era muito engraçado, esses atores me contaram, havia um grupo de crianças, de 10, 12 crianças, que sentavam na primeira fila. Na fila do gargarejo, como a gente chama, né? Porque as pessoas ficam assim. E eles cantavam, já tinham decorado as músicas do espetáculo e cantavam com os atores quando eles estavam cantando. Aí eu me dei conta da responsabilidade que me pesava de fazer textos para crianças. O Macaco e a Velha estreou na Ópera de Indianápolis por um elenco americano, com direção de um diretor americano, e achei muito engraçado, porque a velha, essa é a ideia que o grupo fazia das mulheres, das vovós no Brasil, aparece vestida de Carmen Miranda. Eu tive de rir quando eu vi, né? E depois foi encenado pela Deutsche Welle também, na Alemanha, como radionovela, porque os alemães fazem até hoje radionovelas e gostam muito desse gênero. Nós temos poucas oportunidades, eu acho, de ensinar o que é arte, porque nós não temos museus. Se fica ainda para as crianças com
com o teatro, levando elas ao teatro para verem espetáculos, isso sempre agrada, né? Mas eu não sei se as outras artes, como a escultura ou a pintura, a gente teria o mesmo sucesso, porque não há museus. Na Europa, em qualquer país em que você vá, você vê o professor ou a professora levando as crianças nos museus, apontando, isso aqui é um Rembrandt, assim, 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 isso é um Watteau, assim, 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 está entendendo? É diferente. Na Itália, então, não precisa nem entrar em museu, é só caminhar pelas ruas e você vê a estatuária de Bernini ou de Michelangelo nas igrejas. Eu acho que dá para ensinar, sim, mas tem que ter o material à mão, ou seja, museus. Eu, sendo, como aluno de letras, tive contato com esses grandes nomes, como O'Neill, como Brecht, com Racine também, que é alguém assim é um autor que eu privilegio, que eu acho que é magnífico e que deveria ao menos ser lido pelas pessoas, né? Mas nós não temos o costume de ler teatro, então não se lê Racine, não se lê Shakespeare, né? Não se lê O'Neill. É uma pena que seja assim. Como realmente encenar Racine com seus 5 atos, não há plateia que aguente, porque ela entra em coma, né? No sentido de começar a dormir na plateia. Então eu acho que poderíamos incentivar para conhecimento desses autores a leitura, né? Isso eu tenho a impressão que caberia já às escolas, a escola, eu não sei como é que chama hoje em dia, mas a escola fundamental, começar a levar as crianças ao teatro, fazê-las ler peças infantis, fazer com que elas criem seu teatrinho na sala de aula e a partir daí se formariam leitores de teatro e seriam lidos aqueles autores que não são mais encenáveis. A URGS, como centro de excelência, né, está cumprindo um papel importantíssimo com seus departamentos e faculdades e tal. Na minha vida, ela pôs ordem na minha leitura, para começar por aí, e me deu uma profissão. Quer dizer, só isso já justifica, só esses 2 aspectos, para mim, já justifica a existência de uma universidade. E a URGS tem a simpatia, não é, da cidade e do Estado, justamente pelo trabalho que realiza, né? Então eu acho que viva a URGS, né?